Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel. O programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá acompanhar o programa e enviar suas perguntas pelo grupo do WhatsApp. Link para entrar no grupo na descrição do vídeo. As respostas serão enviadas no final da live, assim que possível, tendo em vista a quantidade de participantes. Vamos à live! Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e você está entrando junto conosco nesta live. Vamos oferecer um louvor inicial aqui àqueles que nos acompanham, e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e uma meditação dentro da palavra de Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais
tenho um chamado. Querido ouvinte, nós estamos entrando então agora no momento da palavra. Nós queremos compartilhar com você um texto que está escrito aqui no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E nós estaremos refletindo, neste texto e trazendo uma palavra de Deus para os nossos ouvintes. A minha Bíblia diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, amados ouvintes, o nosso tema para esta mensagem é um tempo profético. Nós recebemos da parte do Senhor esta direção. Então, nós estaremos neste momento, nesta live, nós estaremos compartilhando essa palavra. E nós queremos lembrar aos ouvintes que o nosso propósito como live, como programa cristão, é trazer discernimento e trazer também um crescimento espiritual para aqueles que assim desejarem, E nós queremos falar com você que está aí, quem sabe no seu trabalho, quem sabe nos seus afazeres, aonde for que este programa possa alcançar pessoas, Nós estaremos liberando essa palavra e assim fazendo um pouquinho mais, do Evangelho como ele é sendo divulgado, Esse é o nosso propósito como programa. Então, a Bíblia nos diz, no capítulo 13, no versículo 14, a qual eu li, a Bíblia nos traz uma informação acerca do profeta Eliseu, sendo este Eliseu discípulo do profeta Elias, e nós sabemos que Eliseu estava com Elias até o momento da sua partida, porque a Bíblia nos conta, se nós entrarmos dentro da história bíblica, a Bíblia nos relata que Eliseu pede para Elias, no momento da sua partida, ele pede para Elias a unção dobrada. Ele pede para que Deus concedesse através do profeta Elias a unção dobrada. E a Bíblia nos conta que Eliseu recebe essa unção dobrada, e a Bíblia mostra que Eliseu se torna ainda mais ungido do que o profeta Elias, que foi o seu mentor ou o seu professor, podemos dizer assim. E o interessante, e é por isso que nós queremos refletir nesta palavra, abra bem o seu coração e esteja atento àquilo que o Espírito Santo pode comunicar com você, porque eu sempre digo, o pregador prega, mas quem fala é Deus. A Bíblia diz que Eliseu haveria de morrer. Se nós nos atentarmos para as Escrituras Sagradas, a qual faço questão também de disponibilizar aqui na nossa live, embora que você pode acompanhar o que vai ser colocado aqui na nossa live também só através do áudio. Existem pessoas que vão acompanhar somente ouvindo.
mas a Bíblia nos mostra que há uma afirmação bíblica de que Eliseu havia de morrer. O texto diz claramente, estando Eliseu padecendo da enfermidade, de que havia de morrer. Note os nossos ouvintes que a Bíblia está deixando bem claro que Eliseu haveria de morrer. A Bíblia não diz que Deus vai curar Eliseu. A Bíblia não diz que Deus vai fazer um milagre em relação à enfermidade que Eliseu estava experimentando. Não é isso que o texto diz. Eu quero ressaltar aos nossos ouvintes que nós estamos procurando trazer a verdade das Escrituras, porque a palavra de Deus é a revelação do que está escrito também. Então, por isso, eu quero que você atente ao detalhe de que um homem muito ungido, note o detalhe, estava sendo revelado a ele que ele haveria de morrer de uma determinada enfermidade. E essa enfermidade seria o motivo da sua morte, pois aquele que vai visitá-lo, Jeoás, rei de Israel, o versículo 14 diz que ele chora sobre Eliseu. E ele fica tocado, pelas circunstâncias que Eliseu estava vivendo e pelo que aconteceria com Eliseu. E aqui nós temos, amados ouvintes, uma pequena reflexão inicial. Se Eliseu era tão ungido, se Eliseu era tão capacitado por Deus, visto que ele recebeu não uma unção somente, ele recebeu, como já foi dito, a unção dobrada, e é a unção na medida dobrada em relação à unção que havia sobre o profeta Elias. Então ele tinha uma unção sobre si que não era uma unção qualquer, porque Elias era muito ungido por Deus, a ponto dele clamar e Deus mandar fogo do céu, a ponto dele enfrentar 850 profetas, a ponto dele desafiar muitos profetas, sendo ele um profeta verdadeiro, e do outro lado haviam 850 profetas, mas que eram falsos profetas. Então a primeira meditação, ou a conjunção do que Deus nos traz inicialmente aqui, são duas realidades. A primeira é que um profeta de Deus está enfrentando outros profetas. Note o detalhe. Um profeta de Deus está enfrentando, ele está batendo de frente com outros profetas. E aí você vai me dizer, ou você poderia dizer, pastor, mas isso daí é porque os profetas eram de Baal e de Acera, ou Aserá, que eram dois deuses falsos lá, que estavam predominando naquela região de Israel. Mas eu vou ter que falar acerca disso, porque o Espírito Santo está me trazendo para este lado. Eu vou ter que dizer que o profeta não é verdadeiro ou é falso somente pelo Deus que ele representa. Pois a Bíblia vai nos mostrar que Saul era rei de Israel, mas a sua atitude era de alguém que estava como que um profeta de um Deus estranho, porque a Bíblia mostra que Saul persegue Davi durante muito tempo,
Então, o fato de você considerar que o fulano, o ciclano ou o beltrano, seja quem for, ele é denominado como um profeta verdadeiro só porque ele pertence a uma igreja evangélica, eu preciso trazer esta pequena correção aos seus ouvidos, que isso não configura um profeta verdadeiro, assim como Saul não foi um rei verdadeiro para Deus. É bem verdade que Saul foi levantado por Deus, sim. É bem verdade que foi Deus que chamou Saul de trás das bagagens, sim. É bem verdade que foi Deus que colocou Saul no trono, sim. Mas também é verdade que Saul se desvia. Também é verdade que Saul se extravia no caminho. E o fato dele continuar reinando sobre Israel, que é o lugar onde o povo de Deus é representado, não traz a Saul legitimidade para reinar. Não traz a Saul idoneidade de caráter para ser rei como Deus queria que ele fosse. Então, a primeira escama que tem que cair de nossos olhos nesta live é que o fato de alguém estar no lugar certo não quer dizer que ele faz o que é certo. O fato de alguém estar no lugar que é chamado como lugar de possessão de Deus não quer dizer que esta pessoa opera dentro dos limites que Deus estabeleceu. Há uma diferença entre ser levantado e continuar na presença de Deus. Há uma diferença entre estar no trono e estar no reino de Deus. Se assim não fosse, Judas não traía Jesus. Se assim não fosse, Demas não abandonava Paulo no caminho. E tantas outras mensagens e personagens que poderíamos trazer aqui, mas o fato que o Espírito Santo nos convida a meditar é que alguém que está em Israel não quer dizer que ele é israelita verdadeiro. Por isso Jesus disse: nem todos em Israel são de fato israelitas. Foi Jesus quem falou isso. Então a gente entende, por este início, por esta palavra, que existem pessoas que estão dentro do meio, mas elas não estão dentro da fé que o meio aponta. Elas estão ali. Elas estão camufladas. Mas elas não são aquilo que deveriam ser. Então, se nós pararmos para meditar, nós começamos a entender que a bijuteria, ela vai ser colocada no meio do ouro. A fruta verdadeira vai ser colocada do lado da fruta de plástico. O Espírito Santo está mostrando para nós que a pérola que é verdadeira vai ser colocada do lado da pérola que é vendida lá na barraquinha do camelô a R$ 1,99. Ah, pastor, mas eu não posso me levantar contra o meu irmão. É verdade. Mas ele, não sendo verdadeiro, ele pode se levantar contra você. Ele pode se levantar contra um fiel. Ele pode se levantar contra Abel. A Bíblia mostra que havia um irmão chamado Caim, que não passava de bijuteria barata. E a Bíblia mostra que havia um outro irmão chamado Abel, que era ouro refinado. Os dois estavam juntos. Abel não se levanta contra Caim. Por quê? Porque Abel era idôneo. Porém,
A Bíblia também me diz que assim como Saul se levanta contra Davi, Caim se levanta contra Abel. E o texto diz que Abel morre. Então a primeira coisa que Deus nos traz, né, nesta pequena introdução, é que se o verdadeiro não prestar atenção, não é porque ele é verdadeiro que ele vai ter vitória. Nas igrejas, muitas vezes a gente vê o povo ovacionar o pregador que diz que Deus vai dar vitória, mas hoje eu vim pregar para você, eu vim meditar na palavra do Senhor com você, para que você, ouvinte, perceba que antes de chegar a vitória na sua vida, tem que chegar o discernimento de quem é e de quem não é. Porque se você não discernir quem é, a princípio você não perde muito, mas se você não discernir quem não é, você poderá fatalmente ser morto. Então esse discurso, essa pregação de ovacionar, de dizer que o céu desceu, isso acontece, verdade, acontece, mas isso não é realidade em todo lugar, em todo momento, em toda pregação, não é. Às vezes é só um disfarce para iludir o povo, para que o povo grite, para que o povo cante, para que o povo pule, mas dentro da igreja, dentro dos próprios obreiros, sempre vai haver Caíns. Em todo grupo tem os bons e tem os maus. E o problema não é haver bons e maus, porque Jesus disse que há joio e há trigo. O problema é que o joio, ele fica passando-se por trigo, e aquele que é trigo não percebe que aquilo é joio. O joio pode ser o teu irmão, o joio pode ser um pastor de uma igreja, sim. O joio pode ser um missionário. Ô pastor, o senhor está me levando a ter ira? Não, eu estou te levando a pensar na sua vida espiritual e no discernimento que você precisa ter. Ah, pastor, mas como eu vou ter discernimento? Buscando o dono do discernimento. Buscando o revelador dos mistérios. Quem é ele? O Espírito Santo. A pessoa de Jesus se faz notória na pessoa do Espírito Santo. Se você estiver ouvindo qualquer que seja a mensagem, inclusive esta que você ouve, e você não tem uma vida de oração, sinto muito, mas você é uma presa fácil. Ah, pastor, nunca me ensinaram isso, então aprenda hoje. Nós estamos vivendo um tempo profético. O tema da mensagem é profético e o tempo é profético. Então Deus precisa te dar discernimento para que no meio do caminho você não pereça. Para que no meio do caminho você não perca a sua coroa, porque Jesus também falou, ou as Escrituras nos dizem, melhor dizendo, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. E nós temos que tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Porque você pode participar de uma igreja e estar morto. Você pode participar do grupo do coral das irmãs e estar morta. Porque o teu ingresso numa igreja não garante que você tem vida espiritual. Assim como um aluno que se matricula numa escola não quer dizer que ele vai passar de ano. Ele está matriculado, mas se ele não fizer a parte dele, ele vai repetir de ano. Então o Espírito Santo nos começa a trazer para estas verdades que vai nos chocar.
que vai nos tirar daquela euforia de crente que se diz pentecostal, porque pula na igreja, e glória a Deus pelos pentecostais, né? Eu também sou pentecostal, mas temos que ser um pentecostal com discernimento. Não podemos pular e depois cair. Não podemos deixar o inimigo nos passar o pé e nos dar uma rasteira. Você que me ouve, você que está ouvindo esta live, eu tenho certeza que essa palavra já começa a mexer com o teu entendimento, com a tua fé, e você está sendo alvo desta palavra. Por algum motivo, o Senhor nos trouxe para criar este projeto Live com Cristo. É com Cristo que nós estamos falando e é com Cristo que nós vamos vencer. Pois o Senhor é quem nos livra. É o Senhor quem nos dá o livramento. Pois bem, dentro deste contexto de choque, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos chocar, para nos fazer acordar, para nos fazer entender as coisas espirituais com um pouco mais de maturidade, tirando um pouco da emoção e colocando mais razão na nossa fé. A emoção é boa, mas quando a emoção não é acompanhada pela razão, a gente não pode entrar naquilo que Paulo disse, que temos que fazer o culto racional. Foi Paulo quem disse isso. E aí nós passamos a ser um crente que pode ser facilmente presa, enganado, levado a caminhos que o Senhor não tem para nós. A segunda coisa que o Espírito Santo nos trouxe neste texto inicial é que nós percebemos, nós entendemos que Eliseu havia de morrer. O versículo 14 deixa claro. E eu fiz uma pergunta que ainda permanece, ela não teve resposta. Eu fiz uma pergunta que nós temos que refletir. Se ele é tão ungido, se ele tem a unção dobrada, ao qual o Senhor entregou sobre ele através do profeta Elias, quando ele parte para o Senhor, por que ele haveria de morrer? Por que ele haveria de padecer e acabar perdendo a sua vida se ele era alguém tão ungido? E aqui eu começo a entender que o evangelho que se prega hoje não é o evangelho bíblico em muitos lugares. Porque se você é de Deus, as pessoas dizem que tem que acontecer. As pessoas dizem que Deus é meio que obrigado a te curar. As pessoas dizem que se não aconteceu é porque Deus não é com você. E aí eu pergunto para você que me ouve: por que Deus vai deixar Eliseu morrer? Porque a Bíblia afirma que ele vai morrer, mesmo com aquela unção maravilhosa. Por que ele haveria de morrer? Aí eu pergunto para você: por que Jesus morreu? Porque mais ungido que Jesus não tem, né? Mais do que Jesus não conheço ninguém. Não conheço e não vou conhecer, né? Por que Eliseu tinha que morrer? Se ele é ungido, ele deveria orar e Deus tinha que curar ele. O Espírito Santo começa a tirar de nós a ingenuidade cristã que nos faz mal, a ingenuidade que o diabo quer que tenhamos. Não a pureza, porque a pureza Deus se agrada, meus ouvintes, mas a ingenuidade de pensar que a equação cristã, que o jeito de Deus fazer as coisas é uma forma só. Botaram Deus dentro da caixinha de sapato e parece que Deus está preso lá dentro. Meu irmão, minha irmã, o meu ouvinte, simpatizante da fé, seja você quem for,
O Deus da Bíblia é um Deus de mistérios, mas também é um Deus de revelações. E ele tem instruído no Novo Testamento Paulo para dizer que há uma multiforme graça, que Deus não trabalha só de um jeito, Deus é criativo. Deus cura, mas também Deus deixa padecer. Porque está escrito que há um tempo para tudo e para toda coisa debaixo do céu há um propósito. Então esse negócio de querer dizer que se não for assim não é Deus. É claro, meus irmãos, ou meu ouvinte que me ouve nessa palavra, que Deus ele tem princípios, mas ele pode aplicar os seus princípios de formas distintas em relação aos projetos que ele tem na vida do cristão. Ele não faz sempre da mesma maneira. Esse evangelho onde todo mundo é a mesma pessoa igual e todo mundo tem o mesmo tratamento da parte de Deus, esse não é o verdadeiro evangelho. A palavra nos mostra que Deus age de formas multifacetárias. Em alguns casos Deus cura, em outros casos Deus deixa morrer. Então o Espírito Santo precisa te ampliar o entendimento, porque esse evangelho que você ouve uma palavra, se Deus não te der a vitória, não é Deus, não é evangelho, isso daí é autoajuda. Isso daí é para fazer você se sentir bem no culto, mas depois na semana você vai se sentir em dificuldades, porque você não está recebendo o verdadeiro manancial da palavra para suportar algumas dificuldades. O Senhor está ampliando esta pequena introdução para que nós possamos trazer para você um chacoalhão da fé, para que você desperte desse sono cristão, que não é sono cristão, mas é um sono de Satanás. Porque Satanás quer você, um crente mimado, um crente despreparado para aquilo que vai acontecer no Brasil neste ano de 2026. Então Deus traz esta pequena realidade, este confronto, esta palavra que nos fere para nos curar. Assim Deus tem dado até aqui. E a resposta do porquê Deus não cura Eliseu, ela pode ser dada através da vida de Paulo. Porque existem tantos ignorantes no nosso meio, desculpe a falar assim, mas existe uma teologia da ignorância, existe uma teologia tradicionalista que quer colocar Deus dentro da caixinha de sapato. Se Deus fez assim com Eliseu, é porque isso é coisa do Velho Testamento, porque lá não havia a graça. Mentira! Porque a Bíblia me mostra um Paulo levantado por Jesus, mas que não viu Jesus em carne, porque quando ele foi levantado, Jesus já tinha ascendido aos céus. Portanto, Paulo não está no Velho Testamento, Paulo está no contexto do Novo Testamento. E a Bíblia mostra que Paulo, quando vai ser entregue aos seus algozes, a Bíblia me mostra que Paulo vai morrer. A Bíblia mostra que Paulo vai morrer de uma forma peculiar. A Bíblia mostra que Paulo vai ser decapitado. E aí, a gente pode ver que Deus não livrou Eliseu. E Deus também não vai livrar Paulo. Mas pastor, Paulo é tão ungido, dos apóstolos ele foi o maior, porque ele mesmo declara: trabalhei muito mais do que todos vós. Ele fala do seu compromisso e da sua conduta e da sua carreira cristã. Aí ele completa: não eu,
mas a graça de Deus comigo. Mas ele reconhece que sobre ele havia uma unção sobreexcelente, que havia algo sobre ele que Deus não havia dado aos apóstolos que vieram antes dele. Pastor, Paulo é tão ungido assim? Paulo é muito, muito ungido. Mas mesmo assim, mesmo sendo tão ungido no Novo Testamento, Paulo vai morrer. E a morte que Paulo vai morrer é uma morte drástica. Porque se nós comparamos a morte de Eliseu com a morte de Paulo, eu quero crer e eu entendo que a morte de Paulo é uma morte mais chocante. Então quer dizer que no Novo Testamento o negócio piorou, porque se ele ia morrer de enfermidade, talvez numa cama, sendo assistido, falando de Eliseu, Paulo não vai morrer assim. Paulo vai morrer com a espada no pescoço, com a sua cabeça caindo para o lado e o seu sangue se espalhando pelo chão. Foi assim que ele morreu. Foi assim que Paulo perdeu a sua vida. Foi assim que Paulo passou para o Senhor. E aí vem a pergunta: por que Deus não livrou Eliseu? Pelo mesmo motivo que Deus não livrou Paulo. E por que Deus não livrou Paulo, pastor? Por que Deus não livrou Eliseu? E a resposta é simples: porque Deus não quis. Mas pastor, Deus é poderoso. Mas não quer dizer que ele vai usar o poder dele de forma que a gente estabelece como ele tem que agir. Ele livrou João, aquele que escreve o Apocalipse, que vai ficar exilado lá na ilha de Patmos. Mas ele não livrou Paulo. Ele não livrou, inclusive, os outros apóstolos, que morreram também como mártires. Ele fez como ele quis. Porque no evangelho de hoje, as pessoas gostam de fórmulas. Se você fizer os 7 passos, Deus vai agir. Se você fizer tal coisa, Deus vai responder. Esse evangelho é verdadeiro, pastor? Mas não é só isso que a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que Deus também tem uma vontade. A Bíblia diz no Pai Nosso que Jesus nos ensinou a única oração que está registrada, que foi Jesus quem nos deu. No Pai Nosso de Mateus 6 está escrito: seja feita a tua vontade. Então quer dizer que Deus, ele dá uma palavra às vezes para que a gente faça determinadas coisas e a resposta venha. É verdade. Mas também é verdade que em alguns momentos Deus nos dá uma palavra, como deu para Paulo: a minha graça te basta. É como que Deus dizendo para Paulo: eu sou o suficiente, Paulo, a minha vontade para a tua vida é essa. Paulo morreu perdendo a sua cabeça e Paulo estava sendo alvo de algo que a Bíblia chama de o espinho na carne. E Paulo estava padecendo, antes de morrer, ele já estava em processo de sofrimento, em algum sofrimento que a Bíblia não explica nos mínimos detalhes, mas ele pede ao Senhor por 3 vezes e Deus não tira esse espinho na carne. A resposta de Deus para Paulo naquele momento foi: a minha graça te basta, Paulo. É da minha vontade que você passe por isso, Paulo. É da minha vontade que você permaneça experimentando estas dores, Paulo. Assim como Eliseu estava experimentando a enfermidade lá no Velho Testamento. Então, isso me traz uma reflexão, meus irmãos. O evangelho que eu estou pregando aqui não é o evangelho. Por isso nós colocamos na nossa abertura da nossa live: eu não estou pregando o evangelho. Não estou.
O que é que o senhor está pregando, pastor? Eu estou pregando o verdadeiro evangelho, porque evangelho é uma coisa, evangelho quer dizer boa notícia. O evangelho que se prega hoje é tudo vai dar certo, você não vai ter problema, Deus vai te dar vitória. Pastor, mas esse não é o evangelho de Cristo? Não. Porque Cristo pregou, foi usado na terra como filho e acabou numa cruz. O que ele fez para ir para lá? Nada. Por que ele foi para lá então? Porque Deus não livrou. Porque Deus não fez. Então porque não era de Deus. Então Jesus não é de Deus? Pastor, é verdade. O evangelho que a gente está ouvindo não é o evangelho. São conselhos de autoajuda. São conselhos para a gente se sentir bem. Para que a gente se sinta melhor. O evangelho falso, irmão, irmã, ouvinte, simpatizante da fé, seja você quem for, abre bem os teus ouvidos e Cristo te esclarecerá. Você está ouvindo não é ouvir o evangelho, você está ouvindo o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz. E a cruz me mostra um Jesus que sofre por causa de pessoas que não merecem. Se você tem ministério, meu irmão, minha irmã, que me ouve, você tem que entender que ministério não é show, ministério não é apresentação no palco, ministério em muitos momentos é sofrer por pessoas que não merecem o teu sofrimento, porque Jesus sofreu por mim, sofreu por você, e Jesus não merecia. Jesus não era digno de tanto sofrimento, mas ele sabia que através do seu sofrimento nós estaríamos chegando até ele, através do seu sofrimento, em alguma escala, porque cada um Deus trabalha de uma forma, pessoas estarão chegando até você para ouvir o verdadeiro evangelho, para receber a verdadeira palavra. Não esses conselhos de autoajuda, essa pregação triunfalista que Deus desceu e todo culto foi uma atmosfera de glória. Ô meu irmão, ô meu ouvinte, tem culto que não é atmosfera de glória não, meu irmão. Tem culto que é de choro. E se não tem choro é porque está faltando cruz. Está faltando arrependimento. Está faltando Deus. Se nós entramos no capítulo 4 de 2 Timóteo, aonde Paulo vai explicar a sua partida, porque Deus revelou para Paulo. Paulo não estava enganado ou não estava oculto. Paulo sabia que ia morrer. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo não só fala do momento em que está vivendo, mas Paulo cita a recompensa do que haveria de receber. E eu quero trazer você, meu querido ouvinte, porque eu creio que Deus quer falar com você. Você sabe, em Deus, qual é tua recompensa?
Alguns ouvintes poderiam dizer: pastor, Deus me prometeu um carro. Outros poderiam dizer: pastor, Deus me prometeu um casamento. Outros poderiam dizer como resposta: pastor, Deus me prometeu uma casa, um emprego, uma cura. E eu quero dizer para você, nessa palavra, que tudo isso Deus pode fazer e faz. Porém, entre tantas respostas, a gente não encontra, principalmente no tempo em que estamos vivendo, ninguém falando sobre a coroa da justiça, que Paulo cita estar guardada, a qual o Senhor, reto juiz, tinha preparado para a sua vida. Sabe por que isso acontece, meu irmão, minha irmã? Isso acontece porque a pregação de hoje só leva a gente a olhar para a terra. A pregação do evangelho, não do verdadeiro evangelho, a pregação do evangelho só leva a gente a conhecer a bênção de Deus neste mundo. E embora eu creia que Deus dá bênçãos neste mundo, porque é bíblico, está escrito. Aonde, pastor? Isaías, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que podemos comer o melhor desta terra, se quisermos e se crermos. Mas eu não posso limitar o evangelho a só coisas desta terra, meus irmãos. Porque se nós pararmos para refletir, nós teremos a consciência e o despertamento para entender que na terra 80 anos, 70 anos, e com Jesus, depois da terra, vem uma eternidade. Então, por que os pregadores falam tanto de bênçãos que podem durar no máximo 80 anos, que nem isso as pessoas vivem para usufruir, mas vamos colocar que fosse. E os pregadores omitem a coroa da justiça e as recompensas celestiais que estão nos aguardando na eternidade, porque os pregadores estão num lugar aonde a sua mente está. Jesus saiu da terra e ele foi para os céus. Atos capítulo 1, versículo 9 diz: dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas. Jesus está lá nas alturas. Jesus está lá na glória. E se eu amo Jesus, por favor, se você quer conhecer Jesus como ele é, sinto te dizer, mas você vai ter que sair daqui para ir para lá. Você vai ter que subir com a igreja do arrebatamento. Ah, pastor, mas eu escuto que Deus vai fazer na minha vida. Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, mas ele quer fazer na tua vida muito mais para você poder glorificar ele e desejar estar lá com ele. Agora, o que está acontecendo com as pessoas e com os pregadores deste evangelho diluído em água é que o evangelho só fala daqui. Não há mais desejo pelas coisas celestiais. O padrão cristão está fora da Bíblia já. As almas não querem serem tomadas pelo Espírito Santo. A alma quer chegar na igreja e dar um testemunho de que Deus deu para ela uma bênção material só. Ainda que ela seja totalmente vazia de Deus, mas se Deus deu a bênção, ela está bem com Deus. Não está, não. Não está e não estará, se não mudar de atitude. Paulo fala de uma coroa. Coroa lembra autoridade, coroa lembra reino.
Coroa lembra eu estar reinando do lado de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei maior. Nós somos os outros reis que vamos receber a coroa definitivamente. Não nessa terra só, mas principalmente lá com Ele, na eternidade. Então, eu preciso pregar para você a palavra fiel. Por isso o tema da live é Live com Cristo, palavra fiel. A palavra sendo fiel a nós, segundo o que está escrito no livro sagrado, nos chama ao exemplo de Paulo, que sabendo que ia morrer, eu não vejo Paulo chutando balde, eu não vejo Paulo revoltado, eu não vejo Paulo desmerecendo a Deus ou a Jesus, porque Deus não deu para ele o livramento da sua vida terrena. Eu vejo Paulo falando do que ia acontecer e falando do que ia receber. Os olhos de Paulo não estavam nem na espada que ia cortar o seu pescoço. Os olhos de Paulo estavam na coroa. Os seus olhos têm estado aonde, meu querido ouvinte? Aonde os nossos olhos têm olhado? Aonde os nossos olhos têm sido postos? Uma pergunta para você refletir, para você meditar comigo nesta palavra. E aí eu vejo, no final do versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 4, a Bíblia diz que Paulo termina a sua descrição acerca daquilo que ele havia feito na terra. Ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira, e a Bíblia diz que ele guardou a fé. Bom, fica claro que o combate e a carreira são coisas visíveis, porque eu posso contemplar a guerra espiritual de um irmão, eu posso contemplar ou posso saber sobre o ministério de algum irmão, que é a carreira. Mas o texto termina dizendo que Paulo guarda a fé. Paulo guardou a fé. E a fé está dentro do coração. E a fé eu não posso ver. Olha que coisa. O ministério eu vejo, porque o irmão se apresenta como ministro tal. A irmã se apresenta como ministério tal. Eu posso ver o combate, eu posso ver a pessoa orando, intercedendo, batalhando, também consigo ver. Mas a fé, irmão, a fé, ouvinte, não dá para ver. E como a fé não dá para ver, a fé é desprezada pelas igrejas, por muitas pessoas, até pelos pregadores, porque aquilo que não é visto não é lembrado. Faz-se mencionar que nós estamos num tempo tão complicado, no sentido de que tudo é visualização, tudo é curtida, tudo é like. Nós nunca estivemos num tempo onde a visibilidade é tão fácil. Qualquer pessoa que não tem nada com Jesus, pega um celular, grava um vídeo, uma mensagem, alguma coisa e posta na terra de ninguém, que é a internet. Então é muito mais fácil eu aparecer para um monte de pessoas se colocando como alguém espiritual, quando na verdade eu deveria estar guardando a fé, e a fé que ninguém pode ver, que é o verdadeiro patrimônio do cristão, é o que faz ele combater de verdade, é o que faz ele ter ministério de verdade. Essa fé não é dado muito valor, porque a fé, como disse, ela não pode ser vista, não pode ser, nos termos da nossa geração, desta geração final, ela não tem visibilidade, visualizações. Se eu orar 4 horas na minha casa, quem é que vai saber que eu orei? Ninguém. Então aquilo que não é visto,
diz o mundo, e alguns cristãos também, não é lembrado. Aí eu pergunto para você, quem é que viu José lá na prisão para ele virar governador? Hã? Quem é que viu? Quem é que viu Daniel lá pro leão não comer ele? Hã? O Espírito Santo está trazendo a nossa meditação, irmãos, para que a gente entenda que o evangelho não tem nada a ver com popularidade. Nós estamos contaminados por um evangelho que não é evangelho. Que popularidade tinha José dentro da prisão? Nenhuma. E o que ele se torna depois? Um governador. Que popularidade tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha? Ah, coitado, olha aí, a fé dele não devia estar com Deus, né? Porque se foi jogado dentro do fogo, então é porque eles deviam ser muito ruins com Deus, né? Não, ele entra e sai dando testemunho de que Deus é com ele lá dentro do fogo. Que evangelho é esse que estamos ouvindo? Que se Deus não honrar, não é de Deus. Ô Espírito Santo, que nos faz falar aquilo que não planejamos, que nos faz entregar aquilo que não mencionamos ou não pensamos, porque nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos, e nós estamos na época, no tempo das visualizações, mas deixa eu te dizer, o evangelho verdadeiro funciona ao contrário. Porque Jesus no deserto, Deus me traz um quarto exemplo, Jesus no deserto não tinha ninguém com ele, humano. A Bíblia diz que havia somente um com ele que não deveria, a princípio, estar, mas estava lá, o diabo. A Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele não está sendo visto por ninguém, está passando sede, está passando fome e está passando uma pressão de tentação. Sozinho. Ah, então Jesus não deve ser de Deus, porque se ele está com fome, está com sede, e se ele está passando uma prova desse tamanho, então deve ser que ele não tem nada a ver com Deus. Não, irmão, é ao contrário. É porque ele era Deus e era de Deus que ele foi para lá. É porque Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias era de Deus que foram para dentro da fornalha. É porque Daniel era de Deus que foi para dentro da cova dos leões. É porque José era de Deus que foi parar na prisão. Ah, pastor, é verdade, é Bíblia pura, pastor. É, irmão. É, querido ouvinte. O Espírito Santo está fazendo a gente entender que estamos enganados, mas não é um pouco enganado. Não é um desvio momentâneo da rota. Nós estamos no sentido contrário daquilo que a Bíblia mostra como verdade. Nós estamos, desculpe a palavra, posso usar uma palavra um pouco grosseira, mas para fazer alguns ouvintes entender, nós estamos sendo feitos de trouxa. O que tem de trouxa evangélico? Evangélico porque pertence à denominação, mas espiritualmente está indo do lado oposto. Está indo para outro lugar que não é o céu. Esse evangelho diluído de água com açúcar não vai te levar para o céu. Preciso te dizer. Esse evangelho vai te levar para algum lugar, mas não é para o céu. O Espírito Santo está falando, irmão. Paulo falou da recompensa. A recompensa não é aqui. Ela começa aqui. Eu creio que Deus tem para fazer na nossa vida aqui. Mas ela não para aqui. Ela vai se estender para o céu. Mas se você não for para lá, como é que você vai receber? O primeiro motivo de ir para o céu, irmão, não é nem para receber. É para ver Jesus. Esse é o primeiro motivo. Mas além disso, como Deus é bom, ele prometeu recompensa. Ele prometeu para Paulo coroa da justiça.
O Espírito Santo manda eu falar isso. Não seja um boi no meio da manada, não seja um ignorante na fé, não seja uma pessoa que está jogando fora o verdadeiro pelo falso, porque no verdadeiro você padece, no falso você é poupado, mas você não recebe a recompensa, nem na terra e nem lá na eternidade. E aqui o Espírito Santo me traz para um ponto crucial, preste atenção, querido ouvinte que me ouve, um ponto fundamental do verdadeiro evangelho. Qual é, pastor? É que no verdadeiro evangelho a gente entende que Paulo vai perder a cabeça. Paulo vai perder a cabeça. E por quê, pastor? Por que Paulo, além de morrer, vai perder a cabeça? Primeiro, para Deus mostrar que os planos de Deus para Paulo não vieram da cabeça de Paulo. Porque Paulo perdeu a cabeça antes de perder a cabeça fisicamente. Paulo perdeu a cabeça não foi quando ele morreu. Paulo perdeu a cabeça quando ele se converte. Quando ele encontra com Jesus ali no livro de Atos, capítulo 9. Como assim, pastor? Ele deixou de pensar por ele mesmo e ele passou a pensar com a mente de Cristo. Aquilo que Deus levou ele a viver fez ele entender que o seu conhecimento, que a sua teologia, que a sua sabedoria humana não prestava para nada. Pega essa, teólogo de plantão. Um teólogo criado aos pés de Gamaliel, mas que só fazia perseguir a igreja. O que adianta tanto conhecimento se não consegue ver o óbvio? O que adianta tanta riqueza se não consegue desfrutar de uma moeda que seja dela? A gente percebe um Paulo que estava numa ignorância total, sendo teólogo, sendo multiletrado, sendo uma pessoa super capacitada, numa ignorância do que dava dó. Dava tanta dó que ele teve que descer, teve que ficar cego para poder enxergar. Meu Deus, quanto crente com escama nos olhos hoje, não tem o nível de Paulo, não tem o conhecimento de Paulo, não tem a teologia de Paulo, aprendeu alguma coisa aí da teologia de hoje e acha que sabe, mas o Espírito Santo está dizendo, se você quer me servir, meu filho, minha filha, você precisa perder a cabeça. Não quer dizer que Deus vai permitir alguém chegar na tua casa e cortar a tua cabeça, como aconteceu com Paulo no final da sua vida, mas perder a cabeça quer dizer, os seus pensamentos vão sair e a sua mente não será mais você que vai agir, que vai controlar o destino do seu caminho, mas vai ser Cristo. É Cristo que vai dirigir os seus passos. Ainda que pareça que você está vivendo uma vida que não tem nada a ver, que as pessoas não conseguem ver Deus em muitos momentos da nossa vida, não importa. Porque se você visse um apóstolo sendo preparado para ser decapitado, você afirmaria no evangelho fraudulento de hoje, não pode ser de Deus esse camarada, porque se fosse de Deus não iam fazer isso com ele. Então a Bíblia me traz para uma verdade que Deus não consegue me fazer calar. A Bíblia me traz para uma verdade maior do que nós mesmos. A Bíblia me traz para um evangelho onde a palavra de Deus mostra que Deus é Senhor sobre as nossas vidas, de modo que Deus quer controlar os nossos pensamentos. O evangelho verdadeiro, ele traz algumas incoerências, não parece lógico, irmão, porque se você parar para pensar, por que Deus promete para Paulo uma coroa se ele perdeu a cabeça?
Como é que Deus vai dar coroa para ele se ele morre perdendo a cabeça? Que lógica tem nisso? Porque para receber coroa teria que ter a cabeça no lugar. É porque o evangelho verdadeiro, irmão, ele não é lógico. Pastor, mas então você está dizendo que Deus é confuso? Não! É que a lógica de Deus não é a nossa. Não faz sentido José estar dentro da prisão. José deveria estar em Harvard, maior universidade do mundo. José deveria estar em Yale, em Oxford. Mas Deus prepara ele na universidade da prisão. Ai, Jesus! Segura essa, irmão. Segura essa, meu ouvinte. Tá percebendo que essa logiquinha, essa regrinha de fé que você tem, ela é tão pobre que não dá conta nem da sua vida. Que dirá vai te permitir pregar um verdadeiro evangelho. O Espírito Santo está chamando pessoas para perder a cabeça hoje. Para falar para o Senhor, os meus pensamentos, Senhor, eu vou encostar num canto e eu vou colocar o Senhor na minha mente. Se o Senhor permitir os meus pensamentos de serem realizados, amém. Mas se o Senhor tiver outro caminho para mim, se o Senhor tiver outra conduta para mim, se o Senhor me levar a viver sofrimentos, para que no futuro eu possa alcançar almas, que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para alguém que nós só vamos receber e frutificar naquilo que você semear. Paulo recebeu no final da sua vida a oportunidade. Olha o que eu estou dizendo, parece um absurdo. É porque o evangelho ele choca a gente nesse sentido. Ele faz aquilo que é absurdo ser natural no reino. Deus deu uma oportunidade para Paulo de perder a cabeça. Por quê? Porque o que Paulo semeia é a cabeça, é a semente. O que Paulo recebe é algo que tem a ver com a cabeça, só que vem multiplicado, vem como coroa. Se você não semear naquilo que você tem promessa para receber, você nunca vai receber. Viu? Querido irmão e irmã. Ah, pastor, mas Deus me fez a promessa. Mas tenha certeza, meu irmão, que a promessa é Deus falando dos frutos. Mas é você que vai ter que colocar a mão no arado para fazer a plantação com a semente. E a semente é do tipo daquilo que Deus vai te dar como fruto. Porque goiaba produz goiaba, laranja produz laranja. No evangelho verdadeiro, a cabeça foi semente para receber coroa. Só que Deus não deu só a coroa, Deus deu a coroa, Deus deu a vida eterna e Deus deu as mansões celestiais que nós não sabemos como é. E isso cumpre, isso revela a verdade que Jesus nos deixou escrito. Mateus capítulo 16, versículo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz para a gente se negar. O se negar aqui é confiar nos pensamentos, na mente do Senhor. É a nossa cabeça sendo zerada e a mente do Senhor entrando em nós. Tomar a cruz é suportar os sofrimentos que o Espírito Santo pode permitir nós passarmos. Como Deus permitiu o profeta Eliseu e Paulo no Novo Testamento. E então, nós vamos ser discípulos. E discípulo é aquele que segue. Jesus na frente como aquele que pensa, e nós atrás como aqueles que executam. Se você não sabia disso,
querido ouvinte que nos ouve, isso é evangelho. Evangelho não é só eu ter autoridade para fazer e acontecer. Deus também nos dá isso aí. Deus também nos dá autoridade. Mas Deus também nos dá, junto com a autoridade, a cruz. E é pela cruz que você vai caminhando com Jesus. É pela cruz que nós estamos caminhando para o céu. É pela cruz que nós estamos sendo capacitados para herdar aquele que passou pela cruz, que é Jesus. Para que nós possamos ver Jesus. Para que nós possamos glorificar Jesus para sempre. É isso que é verdadeiro evangelho. É verdadeira palavra. É verdadeiro compromisso. Evangelho segundo o Senhor tem nos trazido nesta live com Cristo para nós compartilhar com você uma oportunidade para você entender o que talvez você nunca entendeu. Para você entender que a vida cristã não é esse oba-oba que estão pregando por aí. A vida cristã é muito mais profunda, irmãos. Até porque o que Deus sabe, tem e pode está muito fora do nosso alcance. A nossa mente não consegue contemplar o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor tem para nos dar, o que o Senhor quer operar, o que o Senhor quer nos ensinar. A gente não sabe nada, a gente vem para Jesus e a gente não sabe nada, é aquele amor inicial. Mas aí a gente conhece alguma coisinha, a gente começa a achar que aquilo ali é tudo que Deus tem. Deixa eu te dizer, irmão, aquilo ali não é nem a primeira letra do alfabeto. Deus quer te ensinar a escrever livros. Você não aprendeu nem o A direito, você já acha que conhece o Evangelho? Ô irmão, ô minha irmã, o Evangelho não é essa mediocridade não. Você não vê hoje aí nas redes sociais as pessoas que têm muitas vezes sucesso, são pessoas que têm bom conteúdo. Você acha que Deus não tem conteúdo para você? Você acha que Deus não tem palavra para você? Você acha que Deus não tem revelação nova para você? O Espírito Santo quer te sacudir, meu querido irmão. O Espírito Santo quer fazer você entender que se o homem tem conteúdo, porque foi capacitado por Deus, se imagine se Deus não vai ter conteúdo, irmão. Agora o problema é que nós não queremos pagar o preço para descobrir as novidades, para descobrir o que está abaixo da superfície. Quando nós retornamos para o texto a qual eu li na abertura desta live, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte, simpatizante da fé, nós vemos que no versículo 14, a Bíblia afirma que Eliseu iria morrer da enfermidade que ele estava passando. Aí Eliseu profetiza do versículo 15 até o versículo 19. Olha que interessante. Ele é usado como profeta pela última vez. E o versículo 20 diz assim: morreu Eliseu, vírgula, e o sepultaram. Ponto final no versículo. O que chama atenção é que Deus fala no versículo 14, ou nos revela que Eliseu ia morrer, e no versículo 20 ele morre. Dá-nos a entender que não demorou muito para Deus cumprir essa palavra. E quando Deus cumpre essa palavra, o versículo ele interrompe a menção da morte de Eliseu com ponto final. Porque Deus queria falar da morte, aí ele põe ponto final. Quando a gente tem um ponto final, é porque aquela frase se encerra. Aí vai vir algum outro pensamento. Então Deus falou, morreu Eliseu, ponto final. Deus quer dizer, morreu Eliseu e não teve glamour.
não teve honraria. Foi uma coisa assim, ó, rápida, cotidiana. Foi uma coisa sem holofote, sem visibilidade. Quando Paulo morreu, você acha que teve o enterro fúnebre, um caixão de ouro, como acontece com as celebridades desse mundo? O Michael Jackson, quando morreu, ficaram 3 dias lá velando ele, lá, bajulando o caixão dele. O caixão era não sei o quê, tinha ouro. Irmão, é porque é do mundo, mas com Deus, Paulo morreu, Eliseu morre aqui, acabou. Porque não tem glamour nisso. Jesus morreu, ninguém nem queria o corpo, tiveram que, junto com José de Arimateia, tiveram que ir lá tirar o corpo de Jesus da cruz, pedir para os romanos lá para levar ele para fazer o ritual do enterro. Porque se dependesse dos romanos, eles jogavam Jesus lá junto com os outros crucificados, que na época de Jesus morria muita gente crucificada. O que o Espírito Santo está dizendo é: esse evangelho glamuroso, esse evangelho com ouro, com prata, com não sei o quê, com bajulação, isso não é evangelho. O evangelho verdadeiro é quando a gente morre e não tem ninguém para aplaudir. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e algum irmão vem e diz assim: ô irmão, fizesse bem, hein? Está em Deus, hein? Você é de Deus, hein? A gente recebe um tapinha nas costas, mas aquele Eliseu morreu, ponto final. E o sepultaram, ponto final. Não tem mais nada, pastor? Não tem mais nada. O texto bíblico diz aqui, ó, olha aí no texto que eu vou colocando na live aí para você. Ponto final, ponto final. Porque Deus está mostrando para nós que a morte, quando nós morremos para nós mesmos, não tem que ter aplauso, de propósito que não tem aplauso, porque é uma coisa que é você que tem que se resolver com Deus, porque nós queremos ver pregadores que pregam e aí chega no final do culto, oh, que mensagem, oh, que revelação, então a gente fica bajulando o pregador, até fazendo mal para ele, mas não, irmão, o evangelho não é assim. Evangelho, até posso reconhecer o talento de um irmão, mas o evangelho ele começa a acontecer na plantação da semente. E a semente só pode ser plantada quando ela é escondida para dentro da terra. E quando ela está dentro da terra, ninguém pode ver. Quando esse homem vai ser sepultado, para onde ele vai? Para dentro da terra. Por quê? Porque ele mesmo é uma semente. Ah, meu querido irmão, quanta palhaçada, meu irmão, preciso falar. Ah, meu querido irmão, meu querido ouvinte, quanto besterol evangélico, quanto besterol cristão, preciso dizer, em todo tipo de igreja, não vou colocar uma denominação aqui não. E parece que os dias estão passando e o besterol está se multiplicando, porque a gente vê coisas que nos surpreendem cada dia negativamente. A gente vê líderes, preciso falar, que estão ensinando tudo errado para o povo, estão ensinando coisas que não vai levar o povo para o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer um evangelho que leva para o céu? Porque se você não quer ir para o céu, não precisa nem continuar ouvindo essa palavra, irmão. Já pode ir lá e ver a novela da Globo lá, vai lá. Mas se você quer ir para o céu, fica aí. Me escuta mais um pouquinho, porque para assistir um filme 3 horas não cansa, mas para ouvir uma palavra 1 hora é muito. Não, não é muito não. É que o nosso ouvido não está treinado, porque vai chegar um ponto que se nós estiver verdadeiramente no Evangelho de Deus, na presença de Cristo, você vai querer ouvir cada vez mais da parte de Deus. Você vai querer a profundidade da semente. A semente entra para dentro da terra, irmão. Ninguém mais te vê, mas você vê o que está lá dentro com Cristo. Você vê que Deus está fazendo algo no seu interior. Você é a terra também. A palavra é a semente que eu estou lançando. Deixa ela entrar, deixa ela limpar, deixa ela tratar essa terra. Aleluia. Oh, glória a Deus.
O Espírito Santo falou para mim, irmãos, nós temos uma promessa sobre Rio Grande, escuta o que eu vou falar. Um grande e poderoso avivamento, o maior de todos. Verdade, pastor? Verdade. Eu vi um vídeo meu no YouTube esses dias, no meu canal, e eu vi eu mesmo profetizando sobre esse avivamento. Fazem mais ou menos 2 anos deste vídeo. E aí, alguns poderiam dizer, ele profetizou 2 anos atrás, aí, ó, tá vendo? Não aconteceu. Mas o Espírito Santo falou para mim pregar nessa noite, nessa palavra. Por que não aconteceu? Porque o Espírito Santo não pode usar pessoas com a cabeça no lugar. Enquanto você não morrer para si mesmo, enquanto você não deixar a sua vida como uma semente, enquanto você não deixar Deus colocar você dentro da terra, fora dos olhares, enquanto você não entrar na morte sem glamour, que Eliseu provou, que Paulo provou, que Jesus provou, você não vai poder germinar, você não vai poder nascer de Deus. Você não vai poder frutificar. Por isso que o avivamento não veio, porque Deus ainda não encontrou. Deus ele ainda não convenceu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode ter te convencido, mas ele não te convenceu a ponto de chegar a entregar a sua cabeça, como acontece com Paulo, de deixar tudo nas mãos do Senhor. Tem gente que deixa 50%, não dá para fazer avivamento assim. Porque o que é avivamento? Avivamento é geração de vida, mas para que haja vida, tem que ter morte. Para que haja ressurreição, que é o fruto, tem que ter a semente. O Espírito Santo está nos dando a receita do avivamento. E a receita do avivamento é: morra. Morra totalmente para aquilo que você quer e fale para Deus: Deus, mostra para mim, me dá discernimento, me dá esclarecimento do que é que o Senhor quer de mim. Porque o que Deus fez na vida de Paulo foi para Paulo. O que Deus quer da vida do irmão é para o irmão. O que Deus quer de você é para você. Cada um, Deus tem um propósito. É por isso que a igreja não experimenta milagres. Por isso que o evangelho que se prega hoje, ele fala muito sobre frutos, mas ele não explica que nós temos que virar semente. O Espírito Santo está dizendo algo para alguém aqui, precisa entregar. A semente, ela não só entra dentro da terra, ela se desfaz para virar outra coisa. Ela vai virar uma raiz. Ela não pode continuar dentro da terra como semente, ela vai se desfazer. Se você não se desfizer de certas coisas, meu irmão, você nunca vai poder nascer. Você nunca vai poder provar, você nunca vai poder virar uma árvore frutífera, como diz o Salmo 1. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Assim é o justo, diz a palavra. Por isso, que em Mateus 17:20, o Senhor Jesus, o nosso professor, ele deixa uma lição. Diz assim através do texto, Mateus 17:20. E ele lhes respondeu. Jesus vai responder uma dúvida para alguém aqui nessa noite. A maior resposta sempre vai vir do Senhor Jesus. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada, olha o que a Bíblia diz, tem um ponto final, nada vos será impossível. Nada vos será impossível.
por que a gente não vê o impossível sendo possível? Porque a gente não quer ser semente. Porque a gente não quer ser aquilo que nos capacitaria a mover os montes. Porque a gente não quer o evangelho onde a gente não é visto. O evangelho que se prega hoje é um evangelho que tem, no máximo, profecia. E olhe lá, porque muita gente nem é profeta de Deus de verdade. Mas Deus tem mais, irmãos. Jesus manda dizer para a igreja que esse tempo do avivamento final é o tempo dos milagres. O Senhor vai fazer mais milagres do que fazia na igreja primitiva. E a Bíblia nos conta que na igreja primitiva, mortos ressuscitavam. Esse evangelho final, ele foi preparado para esta geração. E pasmem os irmãos e os ouvintes, nós estamos vivendo nem o evangelho dos nossos antepassados, nós estamos bem abaixo do evangelho de 30 anos atrás, nós estamos bem abaixo do evangelho de 25 anos atrás, porque 25 anos atrás ainda tinha mais manifestações do Espírito Santo. Hoje, você não sabe nem se é Deus, se não é. E a culpa é nossa, porque a gente não ora, porque a gente não consagra. A culpa é do povo também. Dos líderes e também do povo. Atos 19, versículo 11. O versículo é pequeno, é que nem uma semente, é bem pequenininho. Mas olha o que diz em Atos 19, 11. E Deus, vírgula. Quem está sendo colocado como o mais importante? Deus. Quem está sendo destacado? Deus. Quem está sendo colocado em ênfase, em maior importância? Deus. É isso que vai acontecer nos últimos dias na vida de quem foi instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos deixar claro para as pessoas que quem nos usa é Deus, quem fala é Deus, quem revela é Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem dá discernimento é Deus. Porque hoje a gente vê muita exaltação de ministérios, mas de Deus eu vejo muito pouco. Por isso que o texto diz, e Deus, aí ele acrescenta, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vou repetir. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus não fazia milagres. Deus fazia milagres extraordinários. O que significa isso? Primeiro, é Deus quem faz. Isso eu creio que o nosso ouvinte já está entendendo. Segundo, Deus não fazia pela mão de qualquer um. Deus fazia pelas mãos de Paulo. Por quê, pastor? Primeiro, porque Deus quis. Porque é um homem que perdeu a cabeça para viver na mente do Senhor, para viver com os pensamentos do Senhor. Segundo, porque era um homem que foi escolhido. Então você não vai querer fazer ou não vai poder fazer o que você quer. Você tem que ver para que é que Deus vai te escolher, para que obra que Deus vai te selecionar. Terceiro, porque Paulo morreu para si mesmo, virou semente. Então Paulo podia expressar o extraordinário. Paulo podia expressar coisas completamente fora do comum. Mas para Paulo alcançar isso, Paulo teve o espinho na carne,
Paulo teve os confrontos e as lutas que ele fez e experimentou em suas viagens missionárias. E Paulo teve o discernimento e o conhecimento de Cristo. Paulo tinha algo extraordinário e então manifestava Deus nele, através dele, o extraordinário. Se a gente não morrer para a nossa vontade, o extraordinário não virá. Mas agora vai um aviso para o nosso ouvinte e também para os chamados cristãos. Se você não morrer o suficiente, você não vai nem para o céu. Porque uma coisa é não viver o que Deus tem para a sua vida, que já é triste, é muito triste. Mas uma coisa ainda pior é você não ter condições de ir para o céu. Porque para quem não sabe, se você vai para o céu, você vai ser um fruto. Você é colheita de Deus. Porque que eu saiba, o fruto se colhe em cima da árvore. Os crentes vão ser arrebatados, ou seja, vão ser colocados lá em cima. Mas não dá para ser fruto lá em cima se você não morrer aqui embaixo. Pastor, então complicou. Não é questão só de Deus fazer na minha vida, é questão de Deus me levar a ser salvo. É questão de você ter acesso às mansões celestiais. Ô pastor, mas esse evangelho que estão dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse evangelho é o evangelho de Satanás. Vou repetir. Esse evangelho é o evangelho de Satanás. Porque Satanás está fazendo, pintando e bordando na terra. Mas ele tem prometido aos crentes que tudo que o crente tem a colher do Senhor é só na terra. Por quê? Porque ele está aqui na terra, agindo na terra. Então ele quer ficar na sua companhia, na minha companhia. Mas Jesus prometeu o quê? Levar a gente para o céu. Para quê? Para que a gente vai estar na companhia de Jesus. E se você estiver apegado na terra demais, você não vai conseguir subir, irmão. A sua árvore não vai ter força. O Espírito Santo não vai poder te levar para te colher. Então, finalizando esta live, irmãos, nós estamos no tempo final. Nós estamos no tempo da colheita. E nós temos que escolher e tomar posse da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, porque este evangelho vai ser pregado, querendo ou não querendo, certos cristãos ou certas pessoas, e quiçá que eu e você, que você que me ouve, querido ouvinte, que você esteja neste evangelho, para que você possa subir e para que você possa levar consigo outras pessoas aos quais o Senhor te capacitará a pregar a verdade do Evangelho. Amém, queridos ouvintes? Estamos encerrando a nossa live. Estaremos recebendo as perguntas e estaremos respondendo, dentro do possível, aquelas que forem pertinentes e também condizentes com aquilo que foi pregado nesta live. Um grande abraço a todos e que todos possam entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado do verdadeiro Evangelho. Fica o meu abraço a todos e a todos a paz do Senhor.